Oi, pessoal, boa noite. Vou entrando aqui um pouquinho antes para dar tempo da gente já ir entrando o Instagram e avisando aí que já estamos ao vivo. Aprender a conhecer e atipicamente azul. E nós vamos conversar um pouquinho, ainda dá tempo de já ir mandando os aviõezinhos. Olá, já quem for entrando já vai enviando os aviões, porque a live de hoje, assim, é um presente pra gente. A Simone, ela traz uma experiência assim ímpar e é uma das mães nessa minha caminhada no Instagram, é uma das mães que eu conheci assim, primeiramente pelo trabalho dela. Eu nem sabia que ela era mãe de uma criança atípica. Na verdade, ela tem mais filhos, mas ela tem o Davi, que está dentro do transtorno do espectro autista. E é incrível o trabalho que ela faz. E aí eu vou falar um pouquinho também. Ela já entrou. Tô só te aguardando, Simone. Tô aqui já falando um pouquinho desse. Vou visualizar já. Já vou aceitar porque a gente não pode hoje perder nem um minutinho dessa live. Deixa eu ver aqui. Então, vamos lá. Boa noite, boa noite. Oi, Oi, Dani. Simone, tudo bem? Hoje saiu, hein? Ah, saiu, mas não vou largar de você assim tão fácil, não. Nessa não vai ser só a primeira e a última, não. É a primeira de muitas. Ah, então vamos colar. Não é? Então, É, Simone, eu tô aqui falando que na verdade, quando eu conheci o seu Instagram, foi um dos primeiros que eu comecei. Quando eu abri o Instagram, na verdade, foi muito por essa questão da inclusão. E aí já já eu vou me apresentar, você também. Mas eu já estava aqui iniciando, contando como que eu descobri o seu Instagram. Eu não sabia que você era mãe de uma criança atípica. Tinha outro nome, né? O seu Instagram? tinha Davi Nosso Mundo Azul, né? Isso. E eu achava que você fosse assim, ou uma educadora, alguém que estava ali postando as práticas, porque na época eu ainda estava em sala de aula, né, em classe especial, e eu me baseava já em muitas atividades, inclusive programas, porque eu via muito desse seu fazer com o Davi. E aí depois eu descobri que você é a mãe, né? E aí eu sempre até comentei na postagem dessa live que na nossa escola a gente, não só eu, como outras professoras, tem o seu IG como inspiração, porque o seu IG ele é voltado para uma aplicação muito eficaz, né? Principalmente com a criança pequena, porque eu acredito e assim muito seguramente eu posso afirmar que mesmo a criança que seja neurotípica, ela tem algumas dificuldades nesse início da escolarização. E a gente sabe que, assim, muitas vezes a gente pensa que é muito óbvio algumas coisas e para a criança que está ali na construção de um repertório, não é, né? Então, mas hoje a live é muito sua. Você falou que ia, né? A gente ficou assim decidindo em qual G seria. Eu falei, eu vou entrevistar hoje, porque eu acho que você traz uma bagagem não só como mãe, mas de aplicadora. E você tem a vivência de aplicar no seu próprio filho e também já atende algumas crianças. E assim, é muito interessante esse seu trabalho, porque atinge principalmente, eu falo por mim e por todas as outras colegas de educação infantil, que é ali o primeiro momento que a criança vem, muitas vezes a criança vem para a escola nesse momento da educação infantil, e é quando tudo acontece. Para assim, para vocês ficarem surpresos, eu e a Simone, a gente mora na mesma cidade, em Brasília, assim, ela mora um pouco mais distante, mas a gente mora dentro do Distrito Federal e a gente não se conhece pessoalmente. A gente vai se conhecer, né? Vamos sim, quando acabar essa pandemia, é a primeira coisa que tá na Você vai agenda. dar curso lá na escola, minha filha. Não vou te largar nunca mais. Que Então, isso, eu que tenho a aprender demais com você, não, lá da imagina. escola, das Mas escolas assim, todas, principalmente escola inclusiva. O meu sonho é estar lá presente, vendo, aprendendo com vocês, porque é lindo de ver o trabalho que vocês fazem lá.
Então, e na verdade é uma troca, né, Simone? Se apresenta um pouquinho, conta um pouquinho do seu Insta, do seu. Dessa Simone. Quem é a Simone hoje? Nossa, essa pergunta é bem Eu difícil, né? sabia que eu Porque ia tanta coisa começar. mudou, Eu sabia que eu ia começar tanta bem te coisa mudou. deixando. Imagina, falar diabo é fácil, né? É, Falar de aba é mais fácil do que falar de diagnóstico, né? Do diagnóstico de um filho é bem mais complicado. Eu tenho dois filhos, como você falou. O mais velho ele é típico, ele tem 9 anos, é o Miguel. E eu tenho o Davi, que ele foi diagnosticado dentro do espectro autista. A gente teve o diagnóstico em papel, né, documentado há pouco tempo, há pouco mais de um ano, mas a gente já tinha esse prognóstico médico desde os 2 anos de idade, onde ele foi diagnosticado, né, como autista severo. Ele tinha basicamente todas as características que a gente conhece dentro do espectro, ele apresentava elas, algumas de forma bem grave, você percebia, e Simone? percebia, percebia sim, porque o Davi ele teve um desenvolvimento normal até 1 ano e meio, né? Então ele foi uma criança que ele teve todos os marcos alcançados até os 18 meses. E inclusive a fala, então ele já falava algumas palavrinhas, já juntava palavrinhas para fazer pedidos, apontava, tinha um social muito bom, brincava muito com o irmão dele, na época o Miguel tinha 4 anos quando ele nasceu, né? E tinha uma troca. Então, quando ele teve essa regressão no desenvolvimento, porque não foi só um bloqueio, ele regrediu. Habilidades que ele tinha, ele perdeu e se tornou uma criança totalmente apática. Então, não tem como uma mãe não perceber que alguma coisa mudou, né? A minha maior dificuldade aí dos 18 meses aos 2 anos foi a credibilidade médica, né? Então, eles não acreditavam em mim. Ao ponto de um dia eu chegar para o médico e falar, olha, doutor, ele não olha para mim quando ele está mamando. E ele olhava. Como que pode uma criança parar de olhar? Aí ele falou, você está muito carente. Seu marido não está te dando atenção? Nossa, Aí eu falei assim, mas ele falava e parou de falar. E o meu filho mais velho, quando tinha a idade dele, ele já falava muita coisa. Aí ele falava, você está comparando seus filhos, a gente não pode comparar. Eu falei, não, não estou comparando. Só que ele parou de falar. Não, não acredito que seja normal uma criança parar de falar, parar de olhar nos olhos, parar de apontar, entrar no mundo só dela. Então, ele queria sempre estar sozinho. Ele acordava no berço e ele não fazia questão nenhuma mais de me chamar. E ele me chamava quando acordava. Então, ele parou de me solicitar. Se eu deixasse, ele ficava 1 a 2 horas no berço, não ligava. A minha presença para ele já não fazia diferença, né? Então, aquilo me assustou muito, né? Aquilo dói, né? Porque você tem um relacionamento muito íntimo com um bebê, né? É sim. 24 horas você ali. E quando isso se quebra, primeiro que a gente se culpa. O que que eu tô fazendo de errado, Ah, sim. né? E de lá para cá, o que eu venho fazendo é estudar para ajudar ele cada vez mais, né? Porque a gente sabe que hoje o tratamento do autismo ele é multidisciplinar, ele precisa de muitas horas de intervenção, precisa de repetição, e tudo isso demanda muito tempo e muito dinheiro, né? Então, assim, financeiramente é algo impossível para mim pagar para terapeutas fazerem esse trabalho que eu faço com ele, Hoje o Davi dentro precisaria dessa de rotina. quê? Hoje não, aliás, assim que você teve o diagnóstico, apesar de que você falou que veio mais tarde, né? Nesse momento aí que o É, Davi, que você percebeu que ele deixou de fazer, né, as habilidades que ele já tinha ali demonstrado, ele parou. Se você fosse bancar uma terapias, o que ele precisaria naquele momento? olha, Dani, ele teve indicação para todas as terapias que é praxe dos médicos passarem, né? Além da fisioterapia, porque como ele anda na ponta dos pés, os médicos também queriam que ele fizesse fisioterapia para descartar algum problema ortopédico, né? Ou para prevenir algum futuro problema, né? Então, além da fono, TO,
Mas da psicóloga, classe médica você não mas, ouvia nada em relação ao autismo? Ou alguém sinalizou alguma coisa? na verdade, quem sinalizou fui eu. Então, dos 18 meses, quando ele teve essa regressão, a gente começou a ter consultas a cada 2, 3 meses. Aí eu fui na primeira consulta, onde o médico falou para mim, olha, vamos esperar um pouco. Eu acho que ele não está falando porque ele não tem outras crianças para socializar, mesmo ele tendo um irmão em casa. Ele falou, coloca ele na escola. Só que eu sabia que o Davi não iria se adaptar na escola naquele momento que ele estava, né? Aos 2 anos de idade. Aliás, há 1 ano e 10 meses, né? Quase 2 anos. Porque ele era uma criança que rejeitava o toque, então a única pessoa que podia dar banho, trocar fralda, dar comida, tocar nele para fazer qualquer coisa era eu. Ele não aceitava o toque de outras pessoas. Então, como que você coloca uma criança Verdade. num nível de dependência desse dentro de uma escola para conviver com outras 15, 20 crianças? E só fazendo uma Não tinha condição. observação, engraçado que a gente já, eu quando iniciei no jardim, eu tinha turma de maternal, né? Que é mais cedo ainda do que 4 anos. E muitas famílias colocavam as crianças no maternal com essa indicação médica. Bota na escola para ver se ele começa a E falar, isso, para ver se ele começa a socializar, né? Então, mas assim, é muito comum isso, pois assim, os é, médicos falarem isso. E aí se torna mais um meio de culpar as mães, porque você não está estimulando o seu filho da forma correta. Coloca na escola para que ele seja estimulado, né? E aí é mais um engano, porque a criança atípica não necessariamente ela está com um baixo nível de estimulação. Ela tem uma dificuldade em ser estimulada, ela tem que sim. ser estimulada de uma outra maneira, né? Então, ele falou, e eu não tive coragem de fazer isso, de colocar ele na escola. A gente esperou mais 2 meses, fomos em outra consulta, vamos esperar mais um pouco. E aí ele completou os 2 anos, e eu já tinha certeza que ele era autista. E casou que a outra consulta era no dia da conscientização do autismo. Simone, antes um pouquinho, você não é professora, né? A sua formação é Não, diferente de não. pedagogia. Só para a gente entender, porque você fala É. assim, eu já desconfiava que ele era autista. Você não teve essa informação da classe médica, você não foi assim, o seu curso de formação não tinha ou tem ligação com essa questão da saúde? Não, não. Tá, é só para Eu gente. sou formada em recursos humanos, trabalhava com recursos humanos. Então Eu tive você contato. Na verdade, você descobriu ou você, porque você já fala, você se atentou a esses sintomas, essas características, mas você, o que te fez, de fato, conceituar algumas características do Davi? Então, eu tive contato com uma pessoa autista na minha infância, né? Eu sempre estudei em escola pública e ali por volta dos meus 8, 9 anos, eu estudava numa turma que acho que hoje chama turma inclusiva, né? É integração inversa, é isso, é turma inclusiva. É. Eram 3 crianças, mas só que na época era muito diferente do que é hoje, né? E o contato que eu tive foi muito pouco. Me marca muito isso porque foi uma coisa assim muito triste de você vivenciar. Eles eram autistas severos, eles não socializavam com os demais alunos, eles ficavam no final da sala, tinha um tapetinho para eles ficarem no chão. Eu lembro que tinha um menino que ele se balançava muito, e também ele babava muito. E um dia eu tentei brincar com essa criança e a professora falou para mim que eu não podia brincar com ele porque ele era doente. Então, assim, esse foi o meu contato e por isso me assustou tanto quando veio na minha cabeça que seria autismo. Porque eu tinha essa É visão de verdade, autista. Então, sim. para mim, eu não via o Davi daquela forma, né? Eu via um potencial no Davi que naquela época os professores não viam nesses meninos da sala, né? Então me dava muito medo, me dava uma angústia muito grande de saber que muitas pessoas também têm essa visão do autista, né? Ainda Então o autista remetem, ele tem né, que a essa visão. balançar ainda quando você fala, quando às vezes quando eu falo, ele é autista. Não, mas ele é muito inteligente, mas ele é bonito, coisa assim que não tem nexo com o que é, né? Então assim, me assustava muito essa visão e
colocar isso na minha cabeça, imaginar que ele era autista, porque a minha visão de autismo era aquela, né? Sim. Mesmo o Davi, aos 2 anos, sendo um autista severo, eu via muito potencial nele. E eu sabia que eu tinha que explorar isso, né? E aqui em Brasília é muito difícil o tratamento pela rede pública, né? Eu dormi em fila para conseguir uma consulta com uma psiquiatra, dormi em fila para conseguir uma consulta com a fono, e para a fono eu consegui, para psiquiatra eu ainda estou esperando, isso já tem 3 anos. E eu peguei essa fila toda para a fono falar para mim que para o Davi, naquele momento, não tem tratamento na rede pública. Só quando ele completar 6 anos é que ele pode passar a ser estimulado. Então, assim, olha o tempo que a gente perde. E Simone, né? A gente está falando de capital do Brasil. Você imagina. Que deveria ser referência. Você imagina o interior. Não que eu faça só essa relação por causa de poder aquisitivo, socioeconômico, cultural, não é isso. Mas a gente sabe que se o acesso aqui, né, que está aos olhos do Brasil inteiro e até do mundo, a gente tem essa dificuldade de acesso, eu fico mesmo pensando nas crianças que estão assim, com essa dificuldade, com essa privação do direito, porque isso é privação de direito, a gente está buscando direito de saúde, educação, né, os direitos básicos. E aí, assim, não tem como a gente não pensar, porque você, pelo esse pouquinho que você está falando aí, dá para a gente já começar a traçar uma trajetória. Você já começou ali e já foi atrás, né? E eu fico imaginando... Isso tudo. Pode falar. Tudo era eu que ia descobrindo, era eu que ia pesquisando. Sim, sem informação médica, sem informação... Mães, né? Não tinha. Então, assim, aí eu descobri que existia educação precoce. E que o Davi se encaixava na educação precoce, que ele deveria, aliás, já está desde quando eu desconfiei, aos 18 meses. Era a primeira coisa faz essa indicação. Era a primeira coisa que o médico deveria ter feito. Olha, eu não sei o que é, mas vamos encaminhar ele agora para estimulação, né? Sim. Para a gente já iniciar. E eu demorei 1 ano para conseguir estimulação precoce para ele. Demorei 1 ano. E você vê que a lei fala que é a qualquer momento, hein? Pois é, eu demorei 1 ano e ele só foi entrar aos 2 anos e 8 meses. E ainda assim, a médica não queria me passar, porque ela falou assim, mas só fica até os 3. E aí ele só vai ficar 4 meses. Eu falei, doutora, se ele ficar um dia, eu quero. Sim. Eu quero porque é direito dele. Eu quero. Aí foi outra luta, né? Porque eu tive que ir na escola. E na época era no mês de agosto. E as turmas iniciam no início do ano. Não tinha vaga. E aí eu chorei lá para a mulher, pedi pelo amor de Deus para ela deixar o Davi pelo menos fazer uma avaliação, né? Aí ela deixou. E aí quando elas terminou a avaliação, porque eles avaliam se a criança entra numa turma com mais crianças ou se ela precisa de uma avaliação, de um atendimento individual. Sim. E o Davi precisava de um atendimento individual por todas essas questões que eu falei agora. E aí é mais demorado ainda, porque precisa dessa professora tirar uma criança para entrar outra criança. Sim. E aí quando ela me falou que não teria vaga, porque tinha uma vaga, mas era para turminha, e o Davi não se encaixava, aí eu não consegui, eu desabei na frente dela. Imagino. Porque eu tinha um fio de esperança, que era ele ir para a estimulação precoce, porque ele não estava fazendo nada. E ela falou para mim que eu não podia. Aí eu desabei ali mesmo. Aí a gente coloca tudo nas mãos de Deus, né? A gente pede para Deus tomar de conta, porque às vezes o que a gente pede não vai ser bom para a gente, mas Deus sabe o que é bom. Demorou pouco tempo, a coordenadora de lá me ligou e falou, tem um aluninho que ele não tá vindo, eu vou entrar em contato para ver se ele desistiu e vou colocar o Davi. Olha a importância de uma gestão nem pode acontecer, porque existe uma fila, existe toda uma burocracia. Sim, mas ao mesmo tempo também existe esse exemplo de gestão, né? De ficar ali vendo a real necessidade. Ela achou uma brecha. Sim. Eu sei que ela achou uma brecha, porque o Davi, digamos, das outras crianças, ele era o mais velho, então era o que tinha mais urgência em entrar. Sim.
né? Porque tem todos esses pré-requisitos. Aí eu sei que o Davi entrou na estimulação E precoce, entende que não é que benefício, era uma vez que essa criança, igual você falou, ele já teve a privação desde quando foi ao pediatra. isso, Quer dizer, o Davi já e estava, de certa forma, perdendo, né, no seu direito. foi o que ela me falou. E aí a gente entrou na estimulação precoce em agosto, quando ele estava com 2 anos e 8 meses. Aí em dezembro já entra de férias, só volta em março. Aí a gente ainda ficou mais um ano, né? Então a gente ficou 1 ano e 4 meses, mais ou menos, na estimulação precoce. Saindo da estimulação precoce, aí ele deveria entrar no jardim, não é Sim, isso? sim, Na rede pública também sim. chama jardim? Ele deveria entrar no Jardim da 305 Sul. Eu tô brincando. Oh, você não me oferece, não. Você, olha, você sabe que você vai dar aula, né? Assim, pra gente, porque a gente vai falar, vai chegar nesse ponto aí dessa sua preparação. Porque, por que que eu gosto de falar sempre antes, Simone? Porque, assim, as pessoas, assim, de modo geral, isso acontece muito comigo. O meu Insta, por ser um Insta de inclusão e tal, as pessoas esquecem que eu sou professora. E eu sou professora de educação infantil há 23 anos. Então, parece que a Dani, assim, surgiu o autismo, surgiu a Dani. E não é assim. É um legado, né? É, assim, são mais de 10 anos de muita, assim, sabe, luta. E eu falo luta mesmo no sentido de muitas vezes ter que fazer isso mesmo. Ir contra a burocracia, tudo isso. E aí, assim, quando você conta um pouco desse caminhar com Davi, a gente entende um pouco desse seu preparo também no atendimento do seu filho, que antes de tudo ele é seu filho, e ainda, de certa forma, terapeuta, porque você assume esse papel, e aí você pode depois dizer o porquê você já começou a falar também alguma coisa, mas assim, as terapias muito caras, até você acertar o profissional também acontece esse tempo, né, de rotatividade. Isso a gente sabe já que atrasa a questão do atendimento, e a gente já sabe hoje que quanto mais cedo estimular, melhores serão os resultados. E aí você ia para a escola pública, não é isso? Quando você saiu ou chegou? Isso. Aí, na época que ele estava na estimulação precoce, eu já fui fazer o curso de aplicadora de aba. Porque o que que acontece? Eu já sabia que a aba era o que tinha evidência, era o que tinha os melhores resultados, então eu falei assim, é isso que eu preciso dar para o Davi. E aí, quando você começa a estudar, é lindo, maravilhoso. Quando você vai na sua cidade procurar profissionais, você vê que tem muito pouco profissional e o custo é muito alto, tá? Plano de saúde não quer oferecer, não quer pagar, e aí você tem que entrar em uma outra briga judicial para você conseguir, que é difícil, né? Conseguir e conseguir profissionais que realmente estejam comprometidos com aquilo ali, né? Porque hoje a gente vê muito profissional que faz aba e tudo, porque financeiramente tem um retorno, né? Mas você também vê muito profissional falando que o seu filho não precisa de aba. E aí eu queria que você falasse um pouquinho, já pegando esse link aí, que você começou a estudar para diante dessa demanda do Davi, e você começou a estudar, você já falou que a questão da análise aplicada do comportamento aplicada, não é barata e não é mesmo. A gente sabe Não que é? muitas vezes um cursinho que fala que vai dar aba em poucas horas, você pode desconfiar. Não é isso, Simone? Estou errada? É isso mesmo, Porque não, aqui com certeza. você sabe que você foi uma das. Eu falo que você e a Andrea, né? Foram as duas que assim me fizeram realmente decidir de fato encarar a pós-graduação em aba. E é assim, gente, é extremamente complexo, mas tem hoje muitas evidências e já tem resultados comprovados, porque a aba é ciência, a aba não é método, a aba é ciência, né? E assim a gente sabe da comprovação. E aí a Simone rumou para o estudo. Você foi para esse estudo justamente por conta desse mercado muito caro, porque você falou que o Davi teria que fazer todas as terapias. Isso. Eu fui porque eu não tinha condições de pagar outras pessoas para fazer.
Na época eu já estava desempregada, então o Davi nasceu em 2014, em 2015 a gente teve uma crise no Brasil Foi, inteiro, né? Uma isso. recessão enorme. Eu trabalhando em RH, você imagina que é um dos primeiros que vão Sim, embora, né? Então, assim, eu já estava desempregada quando esse diagnóstico veio, né? Assim, diagnóstico eu falo é a certeza de que o Davi era autista, e eu sabendo de tudo que ele precisava e sem ter condições financeiras de dar, você imagina o desespero que não dá numa mãe dessa, né? e Falar você agora sabe eu que vou me você virar, representa né? muitas, né? Quando você fala isso, você está representando um monte de mães. Tenho certeza, porque o número de mães que me procura falando que não tem na Sim, cidade delas profissionais com essa formação é assustador, né? E então eu já sabia que eu tinha que dar esse tratamento para ele. Eu fui buscar saber quanto era um valor inacessível para mim. E então eu falei, eu tenho que estudar. E eu tenho que buscar saber para fazer com ele. Porque sim, se ele precisa de 40 horas, eu preciso fazer com ele, né? Então, assim, hoje já existem evidências a partir de 10 horas de intervenção. sim. Mas o ideal é que sejam 40 horas de intervenção, né? Só um Então, aí minutinho, eu fui fazer o Simone. curso. Pessoal, eu tô vendo todo mundo que está na live, assim, a gente já agradece desde já. Eu não estou assim, eu tô percebendo, Simone, muita gente felicitando, dizendo coisas boas da live, mas é porque, como o nosso tempo, infelizmente, é rapidinho de 1 hora, e tem muita coisa que a Simone vai trazer para a Sim. gente, então, nessa primeira de muitas lives, então, meninas, eu tô vendo todo mundo já agradecendo, tá bom? Mas aí a gente vai correndo um pouquinho para dar tempo, porque ela tem assim uma visão, principalmente sobre o erro, né? Como nós educadores, a Simone falando comigo, eu falei para ela, meu Deus do céu, eu quero ficar horas ouvindo. Mas vai continuando aí que já já eu te pergunto desse erro. E aí foi isso, né? Então eu decidi que eu ia fazer nele, eu ia aplicar nele. Então, primeiramente, a minha intenção era só fazer o curso de aplicadora, arrumar uma boa analista para ficar Você me pode explicar orientando, me isso? Porque tem supervisionando. gente, eu tenho curso de aplicadora, né? E eu não sou. Uhum. Para aplicar, eu preciso de uma pessoa para analisar. Geralmente, um psicólogo, analista do comportamento. Não precisa ser psicólogo, né? Tem que ser formado. Tem que ser analista. Isso. Tem que ser um Só para analista as no, pessoas em entenderem, aba, né? porque muitos ATs. Quando você faz Quando você faz o curso de aplicador, ou você é AT, né? Às vezes nem Sim, precisa ter um curso, mas você tem que ter um conhecimento básico. Se você sim. vai fazer uma intervenção baseada em aba, não adianta você fazer um curso de AT qualquer, porque Tem que ser específico. ele não vai te ensinar a analisar comportamento, fazer análise funcional de comportamento, fazer registro, Sim, entender os termos técnicos, né? Porque é muita coisa. Você tem que saber tudo isso para você realmente fazer a intervenção baseada no que a analista vai fazer o currículo, que a gente chama, né? O analista faz o currículo, sim, treina essa pessoa para fazer, e aí tem as supervisões periódicas. Então, por exemplo, amanhã eu tenho supervisão com uma analista de uma paciente que eu atendo. sim, Então, eu atendi ela a semana inteira. Amanhã a analista vai e eu vou aplicar para a analista ver. Aí eu passo tudo o que aconteceu na semana, para que a gente possa analisar junto por que ela teve determinados comportamentos, como que está o desempenho dela, se ela está evoluindo em alguns treinos de habilidades ou não, e se não, por quê, e o que a gente vai fazer para que ela evolua. Então tem todo um estudo, sim. e aí você precisa de alguém para supervisionar esse trabalho. Enquanto você não tiver, A não formação. for analista, Porque a formação você de precisa analista, ela vem supervisionar. com a especialização. Por que eu estou falando isso? Isso. Porque muitas vezes a pessoa fala, eu sou formada em aba, e às vezes você não é formado, você tem esse curso de aplicador, porque esse curso ele já tem sido assim, vários profissionais bem renomados já capacitam, né? E a gente sabe disso, E, mas isso não é a formação ainda como analista do comportamento. Porque algumas pessoas têm dúvidas, sabe, Simone? E é bom a gente falar. uhum. E aí, e Então, aí ele você tem essas começou. funções. Porque você me falou que tentou terapia comportamental com o Davi, não foi? Cognitivo. No início, quando a gente não conhece nada, e aí você pega o encaminhamento médico, psicóloga. Uhum, Você vai na primeira psicóloga que você encontra. sim,
E aí, chegando lá, muitos pais nem sabem que tipo de abordagem ela usa na terapia dela. Sim. E às vezes ela não usa nenhuma abordagem, né? Assim, ela é psicóloga clínica e você não sabe o que está acontecendo lá dentro. Nos planos de Nesse caso, eu saúde sabia. hoje, ô Simone, você acha que tem os planos de saúde hoje têm esses profissionais com essas especializações? Você sabe me dizer? O plano de saúde diz que tem, né? Quando você pede a certificação desses profissionais, aí alguns se esquivam, né? Acontece muito em clínica. Eu e a André, a gente tem muita história sobre isso daí, né? A gente não E eu pode te falar o perguntei nome justa, das você clínicas, não vai não. falar os nomes, mas é porque você na live com a Andréia, você falou disso, que eu gostaria muito que você falasse, porque tem muita mãe assistindo a gente, que é um direito da mãe pedir a certificação. Eu lembro que você, porque quando você como mãe, eu sei que estou diante de uma grande profissional também, aplicadora de aba, eu sei disso. Mas você como mãe, quando você fala, porque muita gente não tem isso claro, que ele vai chegar no profissional e é direito dele. Eu queria que você falasse um minutinho sobre isso. Com certeza, é direito. Eu falo, eu fui enganada. Paguei uma avaliação do Davi, assim que eu fiz o curso de AT, né, de aplicadora, eu procurei uma, e aí eu fui bem específica. Eu falei, olha, eu preciso de alguém que seja analista do comportamento, para me supervisionar. Eu fiz o curso, nananana. Não, eu fiz, eu faço. Tá. A gente fez toda a avaliação do Davi, toda a anamnese do Davi. Quando ela chegou, porque eu já sabia que eu queria também um atendimento em casa, né? Que aí é diferente da Sim, você vai clínica, né? explicar. Uhum. Aí, o primeiro atendimento dela aqui eu já achei muito estranho. Porque ela chegou e ela queria que eu fechasse a porta do quarto com ela e com o Davi lá dentro. E sendo que ela sabia que eu iria ser aplicadora. Então, se eu vou ser aplicadora, eu preciso ter modelo, eu preciso saber como que ela vai fazer para que eu Claro. replique isso. E aí ela falou, não, se você assistir, a gente vai estar quebrando o sigilo médico-paciente. Aí eu já, opa, não é. Porque, primeira coisa, não existe sigilo médico-paciente para uma criança pequena. Menor, é. A mãe é criança, a mãe é Sim, responsável. Se você está falando de uma criança atípica, de uma criança especial, ainda ainda menos. mais, É, isso mesmo. né? Então aí eu falei assim, aí na segunda vez eu já falei para ela, será que na próxima atendimento você pode trazer para mim as suas certificações? Ela, eu sou formada na universidade tal. Eu falei, tá, mas eu preciso da sua certificação em aba. Ela, então, durante o período que eu estava fazendo faculdade, eu fui AT e a minha supervisora era analista. Aí eu falei, e ela passou para você a certificação dela? Porque Não você vale. tem que fazer, né? Você ser supervisionada não te dá esse conhecimento. Você precisa fazer o curso e você precisa ser supervisionada durante o seu curso. Olha, Simone, Porque, por exemplo, lá no... desculpa, é porque tem aí, até aplica a aba de portas fechadas, é assim mesmo? Tem uma mãe perguntando. Olha, depende muito, tá? Depende muito do que a gente está buscando dessa criança, tá? Por exemplo, eu tenho uma criança que eu atendo na sala de casa com os pais sentados no sofá. Mas eu tenho uma criança que eu atendo no quarto dela com as portas É fechadas, porque aí vem tá? as funções também, né? E aí a gente. Isso, vai depender muito. Por exemplo, se eu tenho uma criança que A foge o fuga, tempo a todo, gente. não tem condições de eu fazer terapia com a porta aberta e ela fugindo, né? Mas, Eu vou conseguir ensinar? Vou conseguir, mas eu vou demorar muito sim. tempo, né? Mas eu não me oponho, assim. Se quiser ficar no quarto, se quiser colocar uma câmera, eu sou muito segura do que eu tô fazendo lá, entendeu? Então, assim, não. Sim, a Andrea está até falando aí, se a mãe, e é o que a gente fala muito, tem falado muito, tanto na educação como nas terapias, se a família não sabe do que se trata, como que ela dá continuidade a isso, né? A gente sabe que a tríade Exatamente. família, terapeutas, escola, é a tríade perfeita para atingir, muitas vezes, e você falou isso muito sabiamente, até conhecedora de causa, muitas vezes as famílias não têm como pagar, bancar de 15 a 40 horas de terapia. Então a gente tem que, porque na verdade a gente também, e aí a Simone depois pode falar um pouquinho, quando a gente entra quando a gente vai para imersão em aba, a gente não fala assim, parou a terapia, parou, agora o método e a criança vai para a vida. Não é isso. Fica ali um ciclo de estimulação.
Então, quanto mais, né, a gente vai agregando a esse momento, porque muitas famílias não têm mesmo essa condição de estimulação por essas horas que a gente já sabe. E aí, Simone, você percebeu que a terapia cognitiva comportamental, primeiro que assim, tem essa questão dos profissionais também, né, que aí a gente precisa analisar. Eu vi numa live sua com o André, você falando sobre isso, e eu fiquei muito assim, até, sinceramente, eu fiquei assustada com essa questão, porque a gente sabe que virou um pouco de comércio, tem essa questão comercial também, então a família tem que pedir, vocês, pais, familiares, tutores dessas crianças, precisam resguardar o direito das crianças e de um atendimento digno, com responsabilidade, com tabulação, para que a gente veja o desenvolvimento. E aí, deixa eu só ver quanto... a gente está dentro do tempo ainda. Então, Simone, você percebeu que ABA era o que você queria aplicar no Davi. E aí eu quero te perguntar, antes de você entrar nele, você criou o seu Instagram antes de começar a aplicar ou depois? Eu criei depois. Tá. Tem 1 ano só o Instagram, né? Sim. E o Davi já faz aba já há 2 anos. Tá, com você como terapeuta. Desde o início. Sempre você. Quando eu procurei analista, eu já abri o jogo para ela. Falei, olha, eu fiz o curso, tá aqui a minha certificação, eu sou aplicadora. Eu sei que é muito complicado os terapeutas verem os pais como coterapeutas, mas eu preciso, essa é a minha realidade. Sim. E aí a Renata, que é a nossa analista hoje, ela foi muito sincera comigo quando ela falou, olha, nós vamos tentar. Se não der certo, se o Davi não estiver evoluindo com você, aplicando, a gente vai precisar parar. Eu falei, ok. Porque eu também não quero que meu filho não evolua por minha causa, né? Mas só que a gente viu que estava dando muito certo, né? No início foi muito complicado. Sempre que as mães me perguntam assim, você indica? Eu falei, gente, eu não indico para ninguém. Só que eu acho que a mãe tem que ser muito consciente, né? Eu tenho condições de pagar? Então é melhor pagar. Eu não tenho condições? Coloque a mão na massa. Você vai chorar, você vai entrar no banheiro, vai se desesperar muitas vezes, você vai se frustrar, mas você vai conseguir. Porque comigo foi assim. Então, muitas vezes eu saí da mesinha com o Davi e fui pro banheiro chorar. Porque não rendeu. Naquele dia não foi bom nem para ele, nem para mim. Eu fiquei mais frustrada do que ele. Porque é muito difícil você ver o seu filho não evoluir. Você tentar e o seu filho não evoluir. Então, assim, a gente tem que ser bem sincero com as coisas. Eu não indico para ninguém. Mas você precisa? Então vamos lá. Vamos aprender. Porque foi isso que me falaram no curso, né? A Ida, que trabalha junto com o Selmo, eu perguntei para ela isso. Falei, vai dar certo eu, como mãe dele, fazer com ele? Ela falou, é muito difícil. Você vai ter que ter um controle muito grande. E aí tente ser o mais técnica possível, mesmo sendo com o seu filho. Toda vez que você sentar na mesinha, pegue o seu registro, anote. Naquele momento, seja terapeuta dele, porque é disso que ele precisa, né? E aí eu incorporei mesmo isso na minha vida. Tanto que as pessoas às vezes me perguntam, o que é isso que você está anotando? É registro. Eu anoto todas Inclusive as vezes, veio uma pergunta aqui, eu acho porque as pessoas perguntaram, Simone, aqui eu vi uma pergunta, se você, como você mesma já disse, mas eu acho que é para você deixar mais claro, que você tem uma analista com você, a partir do momento que você foi aplicadora do seu filho, você já procurou uma analista, e sobre esses registros, para as pessoas entenderem um pouquinho, porque a aba tem registro em tudo, gente. Né? Não é essa coisa da gente aplicar aleatoriamente, não tem isso. É ciência. Ciência tem que ter comprovação, tem que ter evidência. E aí a gente precisa, inclusive, avançar. E aí a Simone pode falar um pouquinho sobre isso. Então, quando a analista faz a avaliação do seu filho, da criança, ela sabe quais habilidades ele não possui. O Davi fez qual avaliação? Só para a gente não perder. Hoje o Davi tem a avaliação do VibMap, do Portage e do Ables. Tá. Esses termos, para quem não conhece, são termos técnicos, mas são protocolos de avaliações
realizados em criança, conforme a sua faixa etária. Não é isso, Simone? Isso, são avaliações do desenvolvimento, tem como base o desenvolvimento de uma criança típica, tá? Então, aí você sabe em que momento o seu filho não desenvolveu, que habilidade que ele não desenvolveu, e você vai, a partir daí, fazer o desenvolvimento dessa habilidade, Isso, por isso que tá? eu falo muito Então, com as colegas educadoras dos marcos do desenvolvimento. O educador, necessariamente, ele não precisa. É claro que seria ideal que todos tivessem essa questão, né, da ciência aba. Seria o ideal, a gente sabe. Mas, pelo menos, dentro da formação de pedagogia, conhecer sobre os marcos do desenvolvimento. Porque a gente sabe que essa fala que a Simone traz aí, de um profissional da saúde que fala, vamos esperar mais um pouquinho, ele está no tempo dele, a gente sabe o quanto, pelo relato de mães, e isso já tem sido tabulado, o quanto isso atrapalha no desenvolvimento da criança. Quanto mais cedo a intervenção, melhor o resultado. E a gente sabe disso. Então, os marcos de desenvolvimento, não é que a gente vai rotular ninguém, não é isso. Mas a gente começa a pontuar alguns atrasos significativos. E a gente precisa, como educador, por que eu falo como educador? Porque, assim, é a classe que eu represento e a gente precisa ter essa atenção. Porque a gente sabe que as nossas crianças hoje, elas iniciam na vida escolar e elas passam muito tempo dentro da escola. Não, a criança não pode passar despercebida. Não tem como isso acontecer. Não tem como um educador que fica 5 horas aqui no DF, são 5 horas em sala de aula com a criança, não perceber um atraso. Aí muita gente fala assim, não, a gente não compara, como você ouviu, né? Não compara uma criança com outra. A gente compara sim, dentro dos marcos de desenvolvimento, a gente compara a sim. gente compara o O desenvolvimento dela, né? desenvolvimento, exatamente. É claro que a gente Até vai porque tabular avanço. se existem esses marcos, isso está até na caderneta de vacinação. Você Sim, pega a caderneta, ela tem dizendo que marcos que são esperados para aquela criança. Se ela não atingiu, o médico tem que dar atenção para essa mãe. Não é falar para ela espera, porque ela já está em desespero, já está. E muitas né? vezes não tem o conhecimento, como você mesma disse, que você nem da área não era. Entende isso? Não. Pode continuar, Simone. E aí você começou a ser terapeuta. Eu queria muito, eu sei que você vai contar, mas eu queria muito que você repetisse para todo mundo que está aqui aquela visão do erro que nós, educadores e pais e pessoas e humanos, a gente tem em relação ao erro. Que você me Você falou. gostou, né, Dani? Eu achei fantástico, porque assim, eu não sei se é porque a gente fica assim se prendendo a coisas que falam pra gente no passado e a gente toma aquilo como verdade, É. né? Ai, é no erro que a gente aprende. E aí você veio de uma forma tão você desmistificou essa questão assim de forma tão claro que a gente sabe estudando que tem toda uma evidência, né? Aí você pode falar sobre isso? Então, assim, isso entrou assim na minha vida quando a gente já estava em treinamento de AB e aí a gente foi para a escola no passado. E o Davi se frustrava muito na escola, né? Porque a escola tem um método de ensino que aí não é culpa da escola, não é culpa do professor, tá enraizado na formação, né? Um dos pilares da formação de pedagogia, e me desculpem os pedagogos, eu não sou pedagoga, Não, mas você é, falou, você foi perfeita. Ninguém vai se ofender, a gente vai aprender com você agora. então, um dos pilares da pedagogia é Piaget, né? Foi Piaget. Então, é muito estudado na faculdade de pedagogia, Piaget é tipo o mestre, né, da pedagogia. E uma coisa que ele fala é que a gente aprende errando, né? Isso a gente usa até, a avó da gente fala, a mãe da Sim, gente fala, né? Ah, para você aprender você tem que errar. Você só aprende errando. Só que isso é muito fácil quando você fala de uma criança típica e que ela tem um desenvolvimento emocional típico. E ela sabe que ela errou, mas ela aceita o erro dela, ela aceita aquela frustração, ela ressignifica. engole, ela ressignifica isso e tudo bem. Agora, quando você tem uma criança atípica, que ela não consegue controlar as emoções, que a frustração traz para ela uma birra enorme, e aí você acaba até com o dia da aula, porque você frustrou a criança lá no início, ela não soube lidar, e ela entra em crise e vai até o final da aula. Você não conseguiu nem ensinar ela o que você queria ensinar e nem ensinou ela a lidar com a frustração dela. Porque tem momento para você ensinar ela a lidar com a frustração.
né? Não é ali naquele momento da atividade que você vai ensinar ela a lidar com a frustração dela. Você ensina isso de outra maneira. Então, eu falava muito para as professoras do Davi, gente, a gente tem que usar o método de aprendizagem sem erro. Aí fala assim, mas se ele não errar, como ele vai aprender? Né? Porque isso existe, né? Ele tem que errar. E não é assim, né? A aba se utiliza dessa metodologia de aprendizagem sem erro para ensinar as crianças habilidades e também pedagogicamente. Então, eu vou ensinar. Vocês veem isso nos meus stories, Sim, fazendo isso com o Davi, né? Quem pega os meus materiais no Drive sabe muito bem, porque todo o meu material tem dicas sim, visuais, ou ele começa bem mais fácil e aí vai aumentando a dificuldade. Isso é aprendizagem sem erro. sim. Então, digamos que eu vou ensinar para a criança cores. Ela não sabe nenhuma cor. Aí eu vou pegar um cartãozinho amarelo, só um cartão, não vou pegar mais nada, só o cartão amarelo e vou colocar na frente dela. Eu vou falar assim para ela: me mostra o amarelo. Existe possibilidade dela errar? Não, só tem Só um tem aquele. cartão. Quando ela aprender a me mostrar, 100% das vezes eu falar, me mostra o amarelo e ela me mostrar o amarelo, eu vou colocar duas cores. Pode ser que eu coloque o amarelo mais próximo dela e o verde mais distante, para facilitar que ela saiba que é aquilo ali que eu estou pedindo. Pode ser que eu dê uma dica gestual, que é apontar para ela, me dá o amarelo. Aí falam assim, mas ele vai ficar dependente dessa dica. Para isso, que dentro de análise do comportamento, a gente estuda esvanecimento de dica. A gente vai retirando essa dica até que a criança consiga fazer de forma independente. E quando as professoras do Davi, ano passado, entenderam o que era aprendizagem sem erro, mudou a vida do Davi na escola. Quem não quer Simone na escola, gente? Quem? Quem? Me conta. O Davi passou a aprender tudo de uma forma muito mais rápida. Então, assim, como eu falei na última live com o André, o Davi não tem atraso cognitivo. Sim. Mas ele ainda não acompanhava a turma. Na Ele época nunca em que ela teve, sempre Simone? teve, Ah, então. teve. Foi esse ano que a gente conseguiu igualar a idade que ele tem com a idade Sim. cognitiva, né? No Portage, assim, para quem não conhece a escala Portage, ela vai discernir ali a idade de desenvolvimento da idade cronológica. Qual era a idade do Davi quando foi aplicado o Portage nele? Você lembra? Não, foi Ah, agora, com tá. É, 5 anos. verdade. Aí já deu a idade de 5 anos. Mas, quando ele tinha 3 anos, quase 4 anos, uma TO, ela fez essa avaliação, mas só que ela não me disse que a avaliação que era só me disse assim, olha, o Davi corresponde a uma criança de 1 ano, quando ele tinha quase 4 anos. Sim, Tinha 3 anos e pouquinho. Então, eu sabia, hoje eu sei que era o Portage porque ela me deu essa referência, né, sim, de que idade que ele tinha. Então, assim, aí você vê a necessidade da gente entender que métodos que a gente pode sim. utilizar para ensinar habilidades ou ensinar repertório de escola para criança, né? Porque uma coisa que eu vou falar quando a gente saiu da precoce, não, antes da gente entrar, quando o Davi estava com 3 anos, eu queria colocar o Davi na escola. Era vontade minha que o Davi entrasse na escola. Só que o Davi não tinha habilidade para estar na escola. E a gente precisa saber que essa criança não tem habilidade de escola ainda. Dentro do VibMap, a gente faz uma avaliação dessa parte Uhum. social e dessa parte pedagógica para saber se é o momento dessa criança entrar na escola. Então, o Davi era uma criança que não permanecia sentado para fazer atividade, mesmo que fosse 1 minuto, não ficava. Ele não permanecia dentro de um mesmo ambiente mais do que 5 minutos. Então, como que você vai ter uma criança em sala de aula dessa forma? E aí, nesse momento, eu tive que decidir. Eu coloco o Davi agora, e aí vou me frustrar e vou frustrar ele, com certeza. Ou eu vou ensinar para ele habilidades de sala de aula, ou eu vou dar para ele repertório de sala de aula, e aí nós vamos ter um próximo ano letivo melhor. E foi o que eu fiz. Então, dos 3 aos 4, eu só fiz treinamento de rotina Sim. de sala com ele. Sentar na Agora, mesinha, lanchar, ficar com outras sim, crianças, ir ao banheiro, porque ele precisava ir ao banheiro, né, para estar numa claro. escola, ele precisava saber o mínimo, né?
porque senão aí seria uma outra preocupação. Imagina uma criança que precisa trocar fralda, vivendo com outras crianças que não precisam mais, né? Já é uma outra vivência. Então a gente tem que pensar em treinar essa criança para entrar para a escola. Sim. E não simplesmente jogar essa criança, sendo que ela não consegue nem permanecer dentro da sala. E muitas vezes, Simone, quando a gente tem a classe especial, se a gente tem esse trabalho voltado para essas habilidades que você trabalhou, a gente consegue sim aproximar essa criança. Você aí está dando o seu relato vivo, né, de que o Davi tinha 1 ano no desenvolvimento, né, como a Teote falou, e você chegou... 2 anos de atraso. 2 anos de atraso. Olha que você começa a ensinar as habilidades, por isso que, assim, a gente precisa entender que o trabalho bem focado, ele vai trazer resultado. Não, é aquilo que a doutora Isabela tem falado todos os dias. A gente tem que parar de olhar para a criança e achar que ela não vai aprender, que ela não vai ser capaz. A gente precisa entender que o nosso trabalho vai fazer muita diferença. Porque aí chega na proposta da nossa live. Você fala, quando eu ensinei as professoras do Davi, a vida do Davi mudou. Olha, assim, você falou e eu peguei essa frase assim como, olha como você traz essa dimensão do quão grande é. E isso a gente está falando do Davi, mas imagina se a gente atinge 10 crianças, 20, 30, 40 que precisam igualmente. Então, por isso que a nossa live ela fala sobre isso, né? De como aplicar, por que o ABA na escola, por que essa ciência, por que os educadores precisam trazer um pouco mais desse conhecimento. Não é porque aqui a gente acha bonito, a gente já falou 1000 coisas aqui que a gente correria de ABA. Até essa questão financeira, né? A gente sabe disso, como a gente já colocou. Mas a gente tem evidências, a gente tem resultados que comprovam que não é só com a criança atípica, porque aí as pessoas... só pensam no autista, né? Na criança TEA. E aí não pensam nas outras crianças que às vezes com um procedimento, e aí você mesma disse, eu queria que vocês olhassem depois o Instagram da Simone. Esse Instagram, lá na escola, eu tenho falado sempre, e eu tenho inclusive uma colega, eu acho que ela está até na live, a Juliana, que ela passa para os pais, olha, dá uma olhada nesse Instagram dessa mãe, porque você filma, né, as suas atividades com o Davi, ela filma aplicando. Então, assim, hoje eu comecei a ver, eu acho que o seu, o da Nath, o da Andréia foram os primeiros Instagrams de mães que eu tive. E eu começava a observar. Hoje eu vejo a evolução dos filhos de vocês, assim, só de olhar. E como você falou, é um Instagram novo. Então, a gente ainda tem um tempo, mas eu não quero deixar de falar sobre essa questão de visitar o Instagram da Simone. É o atipicamente ponto, ele tem um ponto, né? Ponto azul. Tem ponto. Isso. Atipicamente ponto azul. Mas não é difícil achar. A gente precisa, porque quem quiser, principalmente quem está nesse primeiro momento de escolarização das crianças, se quiser, todo dia tem atividade. Não é isso, Simone? Eu faço atividade estruturada com ele, que é a atividade mesinha, né? De segunda a sábado. Hoje eu vi que você fez um circuito. Foi ontem? Hoje ele estava bem, mas não foi hoje. Eu não tenho nada guardado. Uhum. Eu filmo na hora que eu tô fazendo e já posto, porque celular de mãe nem memória não existe. Porque uma confusão também que as pessoas pensam, né? Que aba é só mesinha. Você pode falar também rapidinho sobre isso? A gente tem 8 minutos. Na verdade, assim, existem vários mitos a respeito de aba, né? Primeiro que aba robotiza, aba compra a criança, domestica, você tá comprando um docinho, domestica a criança. Nossa, adestra, eu lembro que quando eu decidi, e aí eu comentei com outros pais, né, da precoce, até que a gente tá ali naquele todo dia, né, junto, que eu ia atrás de aba, as pessoas me crucificavam. As pessoas falavam, isso é treinamento para cachorro, não sei o quê. E assim, era coisas horríveis que eu escutava. Então, assim, a gente tem que ir tirando esse véu que existe ainda, né? Porque a gente tem que ensinar como a criança aprende. Porque se a criança não aprendeu, você não ensinou. Você pode ter ficado 5 horas dando aula, mas se a criança não aprendeu, você não ensinou. Então, não adianta
você ser PhD no que você faz e você não conseguir transmitir esse conhecimento para ela. A culpa não é da criança. Sim. A culpa não é do diagnóstico da criança. Se ela não Você que aprende, tem que você tem que buscar ensinar da meios forma que ela aprenda, de eslovas, né? da forma que ela aprende. Exatamente. Então você tem que buscar meios de ensinar como ela aprende, né? E aí é sem preconceitos. Porque existe o preconceito de quando a criança utiliza reforçador comestível, existe o preconceito de quando a criança faz atividade mesinha. Então, assim, não existe E, na isso. Eu ensino da verdade, forma que meu Simone, o filho que vai tirando aprende. esse preconceito é aquilo que eu tenho falado sempre. Só o conhecimento vai tirando o preconceito. Eu, como professora, eu já tive preconceito em relação a isso, porque eu pensava, mas vem cá, o terapeuta quer me ensinar a dar aula? Muitas vezes eu pensei. E depois eu fui, mas eu também tô demorando a entender algumas coisas e fui me informar. Hoje eu vejo que, assim, claro que muitas das coisas eu já reconhecia fazendo na minha prática, né? Sempre tive essa coisa da interação muito. E aí até a Andrea botou Aba versus Denver, né? Porque todo mundo tem essa dificuldade. Já eu falei também para todo mundo que eu aprendi. Eu sabia na teoria, mas quando você falou, para mim, assim, eu entendi. Caiu a ficha, assim. E aí, assim, Clareou, né? clareou. Porque, assim, gente, infelizmente o tempo é muito pouco para o assunto que a gente tem que tratar. Mas eu queria muito que vocês soubessem desse IG da Simone. Eu acho que é um IG que tem que saber, assim, viralizar, porque eu tenho falado muito isso. Às vezes um IG de um... não, mas sabe que muitas vezes um IG com que traz menos conteúdo, principalmente a respeito dos nossos filhos, dos nossos alunos, ele está ali com milhões de seguidores e às vezes um IG como o seu, como de outras mães, que a gente não vai citar nome para não ser injusto, mas a gente sabe que traz hoje, principalmente para o educador, um aprendizado imenso. É como se transformasse o saber acadêmico em algo democrático. É como se a gente conseguisse dar acesso. Eu falo isso porque eu tenho visto a minha prática ser modificada a partir desses exemplos de vocês, como mães no IG de vocês. Você é uma mãe pesquisadora, estudiosa, a gente sabe que aplica, como você mesma disse. Se perguntar para mim se eu indico, eu não indico, porque há sofrimento, o psicológico envolvido, a Simone até comentou, eu não dou conta ainda, porque mexe com essa coisa, você vê o seu filho na frustração, você vê a sua frustração, mas ao mesmo tempo você, como aplicador, você sabe que tem, né, a resposta vem. Então, assim, Simone, eu queria muito que você falasse muito mais. Hoje eu tentei, assim, deixar você falar o máximo, mas ainda assim é pouco. E eu quero botar o meu IG à sua disposição, sempre que você quiser. A gente só começou a contar essa história. Eu acho que muita gente vai pedir para a gente. A gente ficou com uma live, assim, sem cair, e numa média de 28 a 30 pessoas direto, desde a hora que começou. Então, assim, quem Ah, quiser que bom. a live parte 2 é só coloca no meu IG, Aprender a Conhecer, coloca no IG da Simone, porque a Simone, ela fala que eu que sou difícil, não é. Essa mulher vai ser disputada daqui para frente, vocês vão ver. Escreve o que eu tô te falando, porque é muita coisa. Isso, Denise, minha colega, tá aí. Muita gente ouviu, via a Jéssica, a Nath, a Dani, muita gente que acompanha a gente. Vamos divulgar o IG da Simone. Perguntando se eu tô grávida? Não, é o travesseiro, gente. Não, Deus é mais. tá gravada. Vai ficar gravada. Ah, bom. Então, eu tô tentando ver se eu seguro para não cair. Tá dizendo que tem 1 minuto. Eu vou deixar a Simone se despedir, nem vou falar Vai nada, cair. porque eu quero deixar Não, gravada. eu só tenho a agradecer, Dani. Você que me ensina todo dia. Eu Imagina, fico apaixonada de ver sua paixão assim pelo que faz, sabe? Eu acho tão difícil a gente encontrar. Eu pelo menos sinto essa dificuldade, né? De ter profissionais que realmente se importem com nossos filhos. Isso é muito difícil, né? Às vezes a gente fala assim, mas você deu sorte na escola do seu filho, as professoras quererem fazer. E não tem que ser questão de sorte. Quando você entra para uma profissão, você está ali para o que der e vier. Um médico não pode dizer, eu não vou atender ele porque ele é assim ou assado. O professor não pode escolher o aluno que ele vai receber. Eu, como mãe, não escolhi e não estava preparada, mas eu estou me preparando. Então, assim, os professores têm que se preparar. Infelizmente, os números de autismo só vêm crescendo e a gente precisa se preparar para essas crianças. As escolas precisam se preparar. O Davi estuda numa escola particular
E eu fui muito criticada por isso. Falaram assim para mim, ele tem que ir para a escola pública, porque lugar de autista é na escola pública. Eu falei, que coisa mais horrível de você dizer. Quer dizer que meu filho vai ser segregado porque ele é autista? Ele tem que ter o direito de estar aonde ele quiser estar. Os professores das escolas particulares não estão preparados, pois se preparem. Isso mesmo. Se preparem. Todos Não, eu nós. também não estava preparada, né? Vamos nos preparar. Médicos que vão atender crianças autistas, se preparem. Inclusão é Cabeleireiros que institucional, forem não é atender, se individual, preparem. gente. Que é, É, assim,